mais estranhas e não tão estranhas assim. Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal oficial do blog Não Tão Estranho Assim. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e hoje o vídeo vai ser bem diferente, sabe, do habitual. Hoje vai ser uma entrevista com a Laura! Oi gente, Laura aqui. Se vocês não me conhecem, eu sou a escritora do Diário de uma Princesa Escondida, que é uma série de livros que acabou de começar. Na verdade, começou essa última versão em janeiro, dia 21. Amanhã vai fazer aniversário de 4 meses. Todo mundo comemorando. Aliás, hoje, dia 20 de maio, faz 2 anos que eu comecei a escrever Quando a Chuva Encontra o Mar. Então, assim, é uma época importante. A ideia da entrevista veio da Débora, que cuida do blog Não Tão Estranho Assim, que ainda vai crescer muito, vocês vão ver. Então é um prazer pra mim estar aqui pra responder todas as perguntas de vocês. E tem umas perguntas que eu já estou louca pra escrever pra responder, então se preparem. Então, como ela mesma disse, ela, aí no cumprimento pra vocês, ela é autora de Quando a Chuva Encontra o Mar e da fanfic Quando a Chuva Encontra o Mar e da história do livro original dela, que é Diário de uma Princesa Escondida, tá? Que os dois já foram resenhados aqui no canal. Então, vá lá no canal e confere ou vê o link aqui embaixo, tá? E hoje vai ser a entrevista com ela e tudo mais, e com perguntas que vocês fizeram, tá? Lá no Facebook, na minha página. Então, se você ainda não curte a página, vai curtir a página, segue a gente no Instagram e segue a gente no blog, tá bom? E dá um like no vídeo aí, ó, tá? Pra dar uma força, tá? Mas logo quando eu convidei a Laura pra fazer essa entrevista, que eu achei muito legal que ela tenha aceitado, porque eu considero a Laura muito amiga. A gente se conheceu quando eu comecei a ler Quando a Chuva Encontra o Mar, tá? Então eu considero muito ela. Então eu fiquei super feliz de ela ter aceitado fazer essa entrevista. E assim, logo quando eu convidei ela, eu lembrei de Charge, tá? Que, não sei se o pessoal, vocês conhecem e tal, mas eu via muito na internet escada, que era charge.com, que era tipo piadinhas sobre a política e tudo mais, tudo que tá acontecendo no nosso mundo. E aí tinha o Toby, que fazia entrevistas com todos os seres vivos e não vivos desse planeta, universo. E o Toby era um lourinho baixinho que usava chapeuzinho de Mickey, sabe? Então, tipo, eu tô me sentindo muito ele. Toby, entrevista. Então, tô me sentindo super ele, entendeu? Só que com autores. Então vamos começar logo isso, porque o vídeo foi dividido em 2 partes, tá? Pra não ficar tão grande, mas vai ficar muito grande, porque eu tô falando pra caraca aqui. E aí, foi dividido em 2 partes. Esse primeiro vídeo vai ser mais para as perguntas pessoais, sabe? Dos gostos da Laura e tudo mais. E o segundo vídeo vai ser mais sobre a história de Diário de uma Princesa, Quando a Chuva Encontra o Mar, ou do outro lado do oceano, tá? Ou contos, não sei. Então, o segundo vídeo vai ser domingo e o primeiro vai ser no sábado, tá bom? Então, não fiquem preocupados se o vídeo terminar e sua pergunta não foi respondida. Domingo vai ser sim, tá? Então, a primeira pergunta foi de todas as leitoras, inclusive eu, tá? Que é, quando que você descobriu que queria ser escritora? Que era isso que você queria para a sua vida? E da Emily Azevedo, ela perguntou com quantos anos você começou a escrever? Era menor, eu sempre quis escrever. Eu queria fazer direito e mesmo fazendo direito para ser juíza, eu queria escrever no meu tempo livre, porque eu achava que eu ia ter muito tempo livre. E aí depois eu até, no colegial eu mudei de ideia, eu queria estudar moda na faculdade, foi que eu estudei. E mesmo assim, quando eu imaginava o meu futuro, eu sempre pensava, no meu tempo livre, eu ia escrever algum livro, algum romance, coisa assim. Então assim, eu sempre quis escrever, né? Eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu escrevi uma história. Eu lembro que tinha uma história quando eu tinha 16 anos que eu escrevia e mandava para meus amigos durante a aula. E eu lembro que eu recebia uns bilhetinhos, elas mandavam falando, Laura, cadê a página 32? Cadê a página 33? Eu preciso saber o que tá acontecendo. Então essa é uma das primeiras histórias que eu considero, né? Que foram minhas primeiras. Essa, e tinha um conto também que eu escrevi quando eu era bem menor, que não fazia o menor sentido, não tinha nem pé nem cabeça. Mas mesmo assim, eu lembro de escrever sempre. Agora, quando eu descobri que eu queria ser escritora pro resto da vida, de carreira, foi em 2014. Eu tinha tirado 1 ano, eu tinha acabado de me formar, eu tirei 1 ano pra pensar no que eu queria da vida. Na verdade, pra ajeitar mais a minha vida antes de começar a trabalhar e tudo mais. E eu resolvi começar uma história nova. Na verdade, foi a história da Elisa. Eu queria começar a história só pra escrever. Só pra ter outra coisa que eu pudesse mandar para minhas amigas, que elas quisessem saber como continuava. Eu só queria criar uma história. Então, mesmo aí, eu ainda não sabia que era de carreira.
Eu percebi carreira, assim, que eu pensei, vou largar tudo e só escrever, quando eu comecei a escrever Quando a Chuva Encontra o Mar, que é a fanfic que da seleção e tudo mais, que eu comecei mais porque eu achei péssimo o final da seleção, então eu queria escrever alguma coisa que valesse a pena e colocasse meu toque naquilo. E foi quando eu comecei, por causa do retorno mesmo das leitoras, que eu comecei a pensar, peraí, talvez eu tenha alguma coisa, talvez exista algum futuro possível nisso. Então foi, tipo, 2 anos atrás. A terceira pergunta é da Fernanda e da Thaisa, e elas perguntaram: o que você faz para ter inspiração e motivação para escrever? Então, é engraçado porque inspiração é uma coisa bem difícil de criar, simplesmente acontece. Às vezes eu sinto que eu preciso forçar um pouco. Às vezes eu sinto que eu cheguei num ponto que eu não sei mais nenhuma palavra, eu não tenho mais nenhuma ideia de nada. Tudo que eu faço vai ser repetitivo, é coisa que já aconteceu, que eu já escrevi e tudo mais, e talvez continue sendo assim. Mas então eu chego em alguns certos bloqueios, mas não são tão profundos. Eu acho que para você ter inspiração, você precisa ter sair do seu quarto, sair de onde você escreve e viver o mundo e fazer aquelas coisas chatas, obrigatórias. Porque, sabe, ficar em fila de banco e ir na aula, esse tipo de coisa é o que mais me inspira. É o fato de eu estar em uma situação que eu não quero estar e que é chata pra mim, que me incomoda, e meu único refúgio é a minha imaginação. Eu acho que esse é o melhor jeito pra você se inspirar. Mas normalmente vem sozinho, assim. Motivação pra escrever, em compensação, é engraçado, porque pra mim a minha motivação pra escrever é simplesmente o fato de que eu amo a história da Elisa, eu amo a história, por exemplo, da Lola, amo, e ela não existe se eu não criar, entende? Sim, muitas vezes eu paro e penso, meu Deus, como eu queria que essa história já existisse e que meu único trabalho fosse abrir o livro e ler, mas ela não existe, ela depende de mim. A quarta pergunta é da Ana Luísa, e ela perguntou: você fez faculdade de moda porque pra você a moda tem alguma relação com ser escritora? Na verdade, a moda tem uma relação muito grande com ser escritora, porque moda é uma coisa artística, e mesmo que eu não tivesse aprendido mais nada lá, eu aprendi a desenvolver a ideia criativa, sabe, e até como marca mesmo, parar e pensar quem que é meu público-alvo, pra quem que eu tô escrevendo e que tipo de coisa essas pessoas querem. Mas mais do que isso, eu consigo fazer meio que quase um mural de ideias, eu consigo forçar minha criatividade. Isso é uma coisa que em moda você é obrigado a aprender, porque senão você não faz nada, né? Mas isso me ajuda muito pra escrever, de verdade. A próxima é da Ludmilla, e ela perguntou: qual é o maior desafio de ser escritora e qual a maior vantagem? O desafio de ser escritora, definitivamente, é porque é uma coisa que, assim, você precisa ser muito humilde. Você tem que sair na rua e falar: escreve meu livro, lê meu livro, por favor. E mesmo que não seja literalmente isso, é assim que você se sente, sabe? Do tipo, você tem que ser muito seguro de si. Você não pode chegar pra pessoa e falar: é ruim, mas lê mesmo assim. E quando você fala que é bom, você também não pode falar: é a melhor coisa que já aconteceu na vida, porque você tem que ter um pouco de humildade. Eu acho que o problema é você ter que vender um negócio que você criou, que muitas vezes você nem sabe se é realmente bom, sabe? Escritor é uma coisa muito insegura, né? Outro problema, outro desafio de ser escritor, você é sempre seguro. Porque às vezes quando você tá escrevendo, às vezes quando eu tô escrevendo, por exemplo, é uma cena importante que eu adoro, e eu tô escrevendo, eu tô amando a cena, eu tô conectada, eu tô achando incrível. Termino de escrever, vou reler, eu penso: o que é isso? O que eu escrevi? Tipo, não tem nada aqui. Então, é difícil acreditar nas pessoas quando elas falam se tá bom ou não. É inseguro. E quando você vê outras pessoas se dando super bem nessa mesma área, você fica com o pé atrás, sabe? Tipo, pensando: o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? A maior vantagem de ser escritor é tudo, você pode escrever pela vida. Você tem a carreira mais legal que existe no universo. Você faz, quer dizer, pra mim ainda não, mas se algum dia acontecer, escrever pra ganhar a vida, conseguir ganhar a vida, conseguir viver sem precisar de depender de ninguém, só porque eu tô escrevendo, tá aí a maior vontade de ser escritor, fazer a coisa mais legal do universo. Além de que, quando você é escritor, você pode criar o que você quiser.
E isso é maravilhoso. Quando você vai começar um livro novo, pode ser literalmente o que você quiser. Não tem nada que te segure. E isso eu acho que é a maior vantagem. Então, eu me identifiquei muito com as desvantagens aí de ser escritora. A próxima é da Ana Luísa, que perguntou: você tem algum escritor ou escritora como influência? Então é difícil pra mim pensar assim, porque eu sempre tive essa voz na minha cabeça de escritora, então eu não posso falar que realmente eu tenho algum como influência. Assim, quando eu era menor, eu achava que a pessoa mais sortuda e feliz da vida era a Meg Cabot. Porque eu via milhares de livros dela sendo lançados e era assim, era o que eu queria pra mim. Então, isso deve ter me influenciado muito a sonhar e tudo mais. Mas a minha leitora favorita, minha escritora favorita é Jane Austen, né? Que deve estar completamente torto agora porque eu estou gravando com o celular. Esse aqui é um livro, o Orgulho e Preconceito, né? Que é o meu favorito. Essa é a edição que eu comprei, que eu li, já era dos meus pais. E foi a segunda que eu li, na verdade. Que o primeiro eu li ele pequenininho em inglês pra aprender inglês. E essa é a versão que eu comprei na casa dela. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui na cidade onde ela escreveu o Orgulho e Preconceito. E essa é a versão que eu comprei de lá. Tem até uma etiquetinha, que também não dá pra ler, porque tá tudo torto, tá tudo ao contrário. Eu não sei o que significa isso, mas parece que não cai a ficha. Mas eu acho que a Jane Austen escrevia porque ela tinha essa vontade dentro dela da história existir. E isso é a minha maior influência. Às vezes, vontade de escrever é maior que a vontade de planejar, ou você sempre soube que planejar era a base de tudo? Então, às vezes a vontade de escrever é maior do que a vontade de planejar, claro. Muitos dos capítulos da Elisa eu planejo por cima. E aí, conforme eu vou escrevendo, aliás, muito da revisão da Elisa, a primeira revisão, que é quando eu termino de escrever o capítulo, é pra eu voltar tirando umas coisas que não tem nada a ver. Porque o capítulo da Elisa, eu acho que é um pouco mais vivo do que planejado. Então, às vezes eu escrevo umas coisas no começo que não fazem o menor sentido. E aí, conforme eu vou fazendo o que aconteceu durante o capítulo, eu percebo que aquilo nem devia estar ali. E aí eu volto tirando. E também o primeiro capítulo da Elisa, da primeira versão, eu escrevi sem planejar a história. Eu não sabia que ela era princesa, eu não sabia nada. Eu só escrevi porque tinha uma coisa que eu precisava falar. E eu fui falar e escrever o jeito de fazer isso. A próxima é: também escreve um diário como a protagonista do seu livro? Eu escrevia, na verdade, por vários anos. Adoro voltar pra ler o que estava acontecendo nesse dia, sei lá, que anos atrás. Mas, na verdade, quando eu comecei a escrever mais histórias, eu parei de escrever no meu diário. Escrevi uma vez a cada vários meses. Agora, o ano passado, acho que eu não escrevi nem 2 ou 3 vezes. Então, não escrevo mais em diário. Mas também não acontece nada na minha vida. O que acontece na minha vida acontece nas histórias. Então tá ótimo. Não precisa marcar nada. Sente orgulho pela lógica de acontecimentos que compõem suas histórias? Essa, na verdade, é uma pergunta meio engraçada. Como assim, se eu sinto orgulho pela lógica? Eu quero a lógica. Eu trabalho na lógica, eu planejo por causa da lógica. Eu quero que faça sentido a história. Eu não quero que as coisas aconteçam de um modo pouco realista. Porque mesmo quando a história é fantasia, e até hoje eu nunca escrevi nenhuma fantasia, mas eu vou escrever, pode esperar. Mesmo quando a história é fantasia, os acontecimentos precisam ter lógica. Lógica pra mim é uma coisa muito importante na vida inteira. Então, se eu tenho orgulho da lógica dos acontecimentos, sim, acho que de certo modo eu tenho. Eu não sei se eu faço tão bem quanto eu queria, mas por enquanto. Da Ana, da Filipa e da Emily, elas perguntaram: como reage ao fato de ser famosa e já ter milhares de leitores? E você esperava todo esse sucesso para seus livros? Sim, essa pergunta é bem engraçada. Já ter milhares de leitores? What? Engraçado, porque assim, é claro que eu vejo o número de visualizações lá. Eu via também no Spirit, mas eu ainda não sinto isso, sabe? Não é como se eu tivesse milhares de leitores. Ou se eu tiver, ainda não sei. E se eu esperava todo esse sucesso? Acho que não caiu a ficha ainda. Não sei, porque assim, uma coisa pra mim seria... não sei, é estranho. Não esperava que fizesse tanto sucesso. Era o sonho da minha vida, na verdade, porque eu adoro quando a chuva encontra o mar.
Eu adoro que Quando a Chuva Encontra o Mar trouxe pra mim. Mas me dava um pouco de tristeza pensar que a Elisa não era tão adorada quanto Quando a Chuva Encontra o Mar. Então eu posso dizer, com certeza, que eu amo isso. Assim, vou ter que comparar e pensar, eu tenho mais leitores pra Elisa do que Reinos Oceanos. Mas eu acho que ainda não caiu a ficha de milhares de leitores. Também acho que seria exagero. Não é exagero, é exagero. Não sei. Não reage, então. Professora Filipa, e ela perguntou: como foi a reação das pessoas ao seu redor ao lerem seus livros? Então, as pessoas ao meu redor não leram meus livros. As minhas amigas, assim, as mais próximas, nem lembram que eu escrevo. Ou talvez preferem ignorar. Brincadeira. Mas meu pai lê. Ele leu primeiro e me ajuda a revisar agora. Todo mundo que eu conheço, ele é a pessoa que mais sabe português, então eu confio completamente nele pra isso. Mas mesmo quem não lê meus livros, todo mundo sempre me apoia. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Ainda mais em questão de futuro. Eu até esperaria um pouco mais de relutância em relação a largar meu diploma pra isso, mas... Bom, pelo menos eu tenho diploma, né? A próxima é da Lu, e ela perguntou: qual sua relação com os fãs que têm um relacionamento sério com seus personagens? Quer dizer, qual a minha reação com os fãs? Só vou avisando para todas as fãs por aí que eu fico extremamente feliz que vocês gostem dos meus personagens mais do que eu poderia explicar mais do que vocês conseguem imaginar. Mas vou deixar uma coisa bem clara. O Ben é meu, tá? Vocês podem ficar com o Marcos, podem ficar com quem vocês quiserem, com o Sebastião, mas o Ben é meu. Explicado, não tem mais problema. Você considera uma referência literária para a sua geração? Caramba, olha as perguntas que vocês fazem. Se eu me considero uma referência literária, eu nunca publiquei um livro ainda. Então, assim, vamos esperar. Não tem nem como eu pensar nisso. Pelo amor de Deus. Vamos torcer primeiro para publicar um livro ou uma série. Tipo da Elisa. Primeiro, aí depois a gente pensa nisso, tá? A Andrea perguntou: seus livros fazem muitas vezes nossos corações pararem? Fazem sim, Laura. Quase nos mata de ataque cardíaco. Que livros, séries ou filmes causa esse efeito em você? Eu vou ser bem honesta agora. Eu sou chata pra livro, pra série, pra filme. Pra série, não entendo. Mas eu sou chata, não é qualquer coisa que faz meu coração parar. Orgulho e Preconceito fez meu coração parar. E eu acho incrível porque eu reli várias vezes depois. Eu tinha 14 anos de idade. O que eu entendia de 1800? Não entendia nada. E não que eu entenda muito agora também. Mas a linguagem da Jane Austen era pra ser bem formal pra mim. Pra uma pessoa de 14 anos. E mesmo assim... E ela é até, claro, se você for comparar com a de hoje em dia. E ela não usa as palavras, assim, ela nem faz o casal principal se beijar. E é do tipo, como que eu estou sentindo tudo isso? Como que eu tô parando de respirar? Se o casal não tá nem se tocando direito. Então, não vou ficar falando só da Jane Austen, mas é porque ela foi a pessoa que mais me fez sentir isso. E o problema pra mim é que, na verdade, eu acho que falta isso em livros jovens. Tipo, até na Seleção, que tá longe de ser um livro que eu mínimo admiro. Acho que falta isso, falta a construção de personagem que faça você se sentir na pele dele em relação a romance mesmo, porque é isso que eu queria escrever. Eu queria escrever romances que fizessem as pessoas se sentirem como se estivessem apaixonadas, sabe? Principalmente pessoas que já se apaixonaram, porque isso fica mais forte. Quando você já se apaixonou, você se lembra. Então isso é uma coisa um pouco até mais emocionante. E era isso que eu queria. Agora, série que fez isso comigo, raramente. É muito difícil eu ficar afetada. Até filme. Filme, normalmente filmes tristes, tipo Uma Prova de Amor. Nossa, como eu morri com aquele filme. Mas normalmente o que é difícil me afetar, é difícil me alcançar, assim. O Outlander é uma série que também acaba comigo todas as vezes. Orphan Black, mas esse é mais ação. E livro Metamorfose do Kafka. Nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida. Nunca fiquei tão triste. E é uma coisa assim, porque ele é um escritor que escreve nas entrelinhas. Isso é maravilhoso. E
Nossa, eu preciso reler aquele livro. É rápido, assim, mas parece que... E fala de uma situação tão absurda. E ao mesmo tempo, quando você chega no final, você percebe que na verdade ele não falou uma situação absurda que não pode acontecer com todo mundo. Ele falou praticamente da vida de todo mundo, constantemente, todos os dias. Então, Metamorfose, Orphan Black, Outlander. Da Thaisa, e ela perguntou: o que te encanta mais sobre a vida? E o que isso influencia em sua escrita? Vocês estão me quebrando aqui. O que mais me encanta sobre a vida, honestamente, eu acho que é a relação entre as pessoas. E uma coisa que me encanta muito é comunicação. Como pessoas de países diferentes, línguas diferentes, conseguem se entender. Conseguem passar alguns minutos juntos e acabam se entendendo. Que essa necessidade que o ser humano tem de tocar o outro. Não de tocar, tipo, eu mudei a vida dele. Mas não de ter alguma relação, nem que seja rápida. Então, por exemplo, esse negócio de comunicação é isso. De não se fechar em você. De você ver outra pessoa ali que você não conhece, que não fala a sua língua, mas você sente aquela necessidade, aquele instinto de criar alguma relação, nem que dure alguns minutos. Sabe, eu gosto disso. Eu acho que a relação entre as pessoas é bem importante. Eu acho que isso que mais influencia na minha escrita. Porque também minha parte favorita de escrever é criar personagem. Eu poderia criar personagem pra história nenhuma. Isso aí eu queria, não de verdade, é a parte mais legal. E mais ainda, a relação entre eles, sabe? Eu amo escrever sobre dois personagens que se conhecem super bem. Tipo, a Elise e o Ben, eles têm aquele negócio romântico, então, né, tem mais ou menos uma tensãozinha. Então eles não contam, mas Clarissa e Lola, Sebastian e Charles, eu adoro fazer a conversa, a interação de dois personagens que se conhecem super bem e que, sabe, se importam muito um com o outro. Acho que é a parte mais legal. E também adoro a relação pai e mãe com filho. Eu nunca fiz histórias tristes, né, em que pai e mãe fossem terríveis, mas... Então eu gosto de coisas boas. Qual é o seu destino turístico favorito? Destino turístico favorito? Qual é o meu destino turístico favorito? Você quer me matar, né? Se eu pudesse ir pra Berlim o tempo inteiro, eu iria o tempo inteiro. Mas assim, turístico eu acho que seria mais pra visitar os lugares e tudo. Assim como turista. É difícil, eu gosto da Europa inteira. Eu gosto de lugar que eu nunca fui. Principalmente capitais de países que eu não conheço. E lugares que eu não falo a língua. Ainda mais se eu tiver um amigo do lado, né? De poder ficar perdida mesmo. Eu adoro olhar pra outdoors e pensar: isso não tem o menor efeito em mim, essa propaganda não tem o menor efeito em mim, porque eu tenho a menor ideia do que tá escrito. Então, sim, um lugar que eu nunca fui e que eu não fale a língua. Uma editora ligasse pra você, o que vai acontecer, e provavelmente vão ser muitas, Thaisa tá certa, vão ser muitas, dizendo que está interessada em uma das suas obras, o que você faria e faria depois da ligação? Com detalhes, nós queremos ver a sua reação, Laura. Deixa eu ver. Oi, eu queria publicar seu livro. Tá, não sei, de verdade. Falando sério agora. É difícil imaginar. Nunca aconteceu comigo. Nossa, olha a desculpa que eu tô dando. Bem escritora mesmo, né? Eu acho que eu demoraria alguns meses pra conseguir acreditar. Eu acho que eu teria que ver o livro na minha frente, pegá-lo assim e pensar: não. Eu provavelmente pegaria e pensaria: isso não é possível. Então, eu acho que se uma editora me ligasse, a primeira coisa que eu preciso ter certeza é de que eu tenho os pés no chão. Porque é muito fácil se perder, né? E acreditar, quando você quer alguma coisa demais, é muito fácil que as pessoas te usem com isso. E eu sei que o que eu mais quero é publicar a Elisa, mas eu quero publicar a Elisa do jeito certo. Eu quero publicar a Elisa com a história certa. Precisa ser a série. E precisa ter os detalhes que eu estou planejando, os detalhes importantes. Claro que eu super aceito ideias de editoras. Na verdade, eu tô contando com essa mão de uma editora pra me guiar. Mas tem algumas coisas que eu não negocio. Por exemplo, capa. Precisa ser uma capa incrível. E alguns detalhes da história que eu não negociaria. Então, assim, se uma editora ligasse pra mim
Primeiro eu sairia correndo pelo mundo, assim, parando cada pessoa na rua e falando, você não sabe publicar um livro. Eu queria pra todo mundo, como se eu tivesse acabado de ganhar R$1 milhão, porque publicar um livro é muito melhor. Mas aí no final eu teria que respirar bem, respirar fundo e focar no que é importante pra história, porque eu não vou largar esse tipo de coisa só pra vender, só porque uma editora me falaria. Claro que a gente teria que sentar e conversar sobre isso, porque eles também entendem disso melhor que eu. Mas mesmo assim, tem certas coisas que eu não negocio. Então, bom, primeiro eu ficaria nas nuvens, depois eu precisaria voltar, colocar os pés no chão, né? E provavelmente... Não, de verdade. Acho que na primeira noite eu colocaria a música mais alta pra tocar, pra ficar dançando que nem retardada aqui no meu quarto. Essa é a primeira coisa que eu ia fazer. O que você sente ao ler os comentários das gotinhas ou seus fãs? E ao perceber as mesmas se dando tão bem nos grupos? Então, pra quem não sabe, as gotinhas são leitoras, tipo, de Quando a Chuva Encontra o Mar. E continuaram com ela. A gente lê quase todas as histórias da Aura. Provavelmente a maioria das gotinhas, eu sou uma delas. E a gente tem um grupo, já faz muito tempo, no Facebook e no WhatsApp. Então, tipo, isso tá muito bem, mas... E aí, Aura, como você reage a tudo isso? Como eu me sinto lendo os comentários? Como se uma editora estivesse me ligando e falando que queria publicar meu livro, assim que eu me sinto. Principalmente os comentários que me desafiam, sabe? Que não fala só amei, continua. Aqueles comentários que eu vejo que a pessoa tá pensando na história, tá tentando desenvolver, tá tentando resolver o problema, tá questionando tudo que tá acontecendo. Esses são os melhores comentários. Mas claro, se você acabar esses comentários falando amei, nossa, melhor história, melhor ainda. E pensando na pessoa que fica sorrindo, que nem retardada no meio da rua, e as pessoas ficam me parando, minhas amigas, por que você tá rindo desse jeito? Os outros professores lá onde eu trabalho, por que você tá feliz? Todo mundo sempre acha que é alguma coisa romântica. E de certo modo não é, né? Não, nem tanto. Mas é que, como eu me sinto ao perceber que as gotinhas das leitoras se dão tão bem nos grupos. Essa é a minha parte favorita, na verdade. Assim, claro que eu tô no grupo, fui eu que criei, eu que adiciono as pessoas, mas a coisa que eu mais gosto é de ver vocês conversando entre si, principalmente sobre história. E também porque às vezes antes de eu fazer o grupo, por exemplo, eu via uns comentários de umas pessoas e eu pensava, essa pessoa precisa conversar com essa pessoa sobre a história, que elas se entendem, elas são parecidas, elas vão se dar bem, então eu fico torcendo. Que nem shipper mesmo, não consigo coisar isso. Que nem shipper mesmo, eu fico torcendo pra vocês serem amigas. Então, assim, isso é a coisa mais legal da história, de verdade. As perguntas minha mesma você acha que todo escritor precisa viajar para ter mais inspiração? Não. Assim, o sonho da minha vida seria poder morar durante 6 meses em cada cidade. De preferência trocar só entre as cidades da Europa. Mas viajar assim sempre, principalmente para lugares que eu não sei falar a língua, porque é incrível me perder. E voltar pra casa, né? Voltar pro Brasil de vez em quando. Então, assim, eu acho que viajar... Não interessa que tipo de artista você seja, desde músico, estilista, escritor. Viajar, querendo ou não, caso você use a inspiração ou não, você vai ficar inspirado. Assim, é uma coisa que acontece lindamente. Mas eu não acho que o escritor precisa conhecer lugares novos para ter inspiração. O escritor consegue tirar a inspiração das coisas mais simples, sabe? De uma xícara de café. O escritor de verdade, se você tem aquilo dentro de você, você não precisa sair do lugar. Você começa a observar as coisas que estão à sua volta. E se não tem nada à sua volta, você começa a observar você mesmo, as pessoas à sua volta. O escritor consegue tirar, eu acho, prosa de qualquer coisa. Contanto que ele queira. Mas as minhas viagens influenciaram, na verdade, ainda influenciam muito na minha forma de ver o mundo, porque o mundo é mais amplo por causa delas, sabe? Além de que eu conheci mais pessoas diferentes, eu conheci lugares diferentes, hábitos diferentes. E Parforce, por exemplo, como fica perto da Alemanha, eu uso muito da minha experiência na Alemanha para Parforce, de hábitos das pessoas, essas coisas. Então, assim, dá pra você ver, porque Parforce, por exemplo, o país é Parforce, a capital é Hyde. A cidade onde eu morava em Berlim chamava Parforce Hyde. Então, eu tenho aquele livro, Rua do Castelo d'Água, que é o nome da rua onde eu morava em Amboise, que é onde se passa a história. Sim, é impossível que minhas viagens não influenciarem. É impossível as minhas viagens não influenciarem a minha forma de escrever e tudo mais, porque elas ainda são boa parte de quem eu sou, então, né, e da melhor época da minha vida, depois de agora.
isso a primeira parte das perguntas, tá, gente? Vai postar no sábado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, dá um like, por favor. E se inscreve no canal, tá? Pra ajudar o canal. E não se preocupe que domingo tem mais perguntas, tá? Tem mais perguntas e respostas, tá? De vocês, tá? Que vai se envolvendo mais a história em si dos livros da Laura e tudo mais, tá? Então, a gente se vê domingo com as outras respostas. Um beijão e até!